vi que nas minhas últimas semanas de postagem, o principal erro, as principais dúvidas das pessoas giram em torno de sucessão de cônjuge, de sucessão do companheiro, concorrência com herdeiro, quando que herda, quando que não herda, e foi isso então que eu trouxe aqui para conversar hoje com vocês. Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre essa parte da concorrência do companheiro e do cônjuge, e aí na sequência a gente explica um pouco como que vai funcionar na prática, tá? O artigo de lei que vai nortear a nossa aula de hoje é o artigo 1829 do Código Civil. Só tomar uma água, gente. Como é que tá aí, Henrique? Certo. Tem uma pergunta. Então vamos lá. E ele diz o seguinte: a sucessão legítima defere-se na seguinte ordem: aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido, no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens, ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. 2. Aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. 3. Ao cônjuge sobrevivente. E 4. Aos colaterais. Gente, isso aqui se chama ordem de vocação hereditária. Ordem de vocação, ordem que as pessoas vão ser chamadas a suceder. Vocação hereditária, ordem de vocação hereditária, ordem que as pessoas vão ser chamadas a receber a herança. Quem serão os primeiros a serem chamados, terão direito sobre aquela herança? Os descendentes. Quem são os descendentes? Filhos, netos, bisnetos. Se existirem descendentes, que são os herdeiros de primeira classe, os ascendentes nem vão ter acesso à herança, que está no inciso 2. Quem são os ascendentes? Pai, avô, bisavô e vai. Tudo bem. Se existir descendente, que são os filhos, netos, bisnetos, e também existe cônjuge ou companheiro sobrevivente, aí a gente vai falar de uma coisa chamada concorrência. Significa o quê? Que o cônjuge entra para concorrer com aqueles filhos. Concorrência entre cônjuge e descendente significa isso. Num primeiro momento, os filhos recebem, mas esse falecido deixou cônjuge vivo ou companheiro vivo? E aí nessa hora do companheiro, é importante a gente falar assim: mas doutora, só tem cônjuge ali nesse artigo de lei. Por que a senhora está falando de companheiro, que é a união estável? Porque recentemente o STF julgou um recurso extraordinário e nesse recurso extraordinário ele decidiu que o artigo 1790 do Código Civil é inconstitucional. E o que dizia esse artigo 1790? Ele falava de uma sucessão do companheiro. Então eram regras específicas para o companheiro. Para vocês terem uma ideia, o companheiro, ele, por esse artigo 1790, da época que era válido, o companheiro, ele ia ter direito à herança depois dos colaterais. Então vinha descendente do falecido, vinha ascendente, vinha colaterais, ou seja, irmãos, tios, sobrinhos, sobrinho neto, tio avô. Ah, não existe ninguém, aí vai para o companheiro. Ele era herdeiro de quarta classe. E aí esse recurso extraordinário chegou lá no STF, e o STF falou: mas se a Constituição ela prevê igualdade entre as famílias, por que existe essa diferença? Esse artigo está ferindo a Constituição. A Constituição não faz diferença entre a família ser constituída por meio de casamento ou por meio de união estável. Família é família. E aí, eles falaram assim: não, então esse artigo do Código Civil, ele está indo de encontro à Constituição Federal e, portanto, ele é inconstitucional. O que aconteceu? Declararam aquele artigo inconstitucional
e disseram que agora o que vai vigorar para a ordem de sucessão, ordem de vocação hereditária do companheiro é esse artigo que a gente está vendo aqui, o 1829. Portanto, onde a gente lê cônjuge, leia-se também companheiro, tá? E isso é uma das nossas aulas que a gente tem no nosso curso, só sobre a história toda envolvendo o companheiro, porque, gente, é grande. Antes do Código Civil, regulamentavam a sucessão do companheiro 2 leis federais. Depois veio o Código Civil e revogou em algumas partes essas 2 leis federais. Aí depois veio essa decisão em sede de recurso extraordinário do STF. E aí, essa decisão teve modulação de efeitos dessa sentença, que diz o seguinte: essa decisão vai ser aplicada aos casos de companheiros que ainda não tiveram trânsito em julgado da partilha, lá no judiciário, e aos casos de companheiros que ainda não tiveram a escritura pública lavrada. Ou seja, é complexo. Vai precisar ver a aula inteira do companheiro para a gente entender, porque vai dar ensejo a situações diferentes para o mesmo caso. Se vocês forem pensar que 2 amigos que mantinham união estável com as suas companheiras saíram para viajar e morreram, na volta, as companheiras ficaram sabendo da morte e uma decidiu fazer o inventário já. Resolveu fazer o inventário e tal. Isso vamos supor que seja em 2016, porque o julgado foi em 2017, se não me engano. Obedeceu a regra do 1790. A outra que falou, não, eu vou viver meu luto primeiro, depois eu vou fazer o inventário. Aí veio a decisão do recurso extraordinário, obedeceu a regra do 1829. Então, assim, para você ver como é complexo. E tem várias outras questões que envolvem, que isso a gente vê numa das aulas que a gente dá lá. Tá, e aí voltando. Portanto, agora vocês têm que ler aqui, cônjuge e companheiro, tá? 1829, porque em razão dessa decisão do STF, do recurso extraordinário. Segunda coisa que a gente tem que falar. Surgiu alguma dúvida aí, Henrique? Essa pergunta que foi feita foi quanto tempo leva para finalizar um decreto judicial? A média de tempo que leva para concluir o inventário extrajudicial é de 1 a 2 meses. Só que a gente já teve inventário extrajudicial em cartório em 10 dias, em 1 semana. Tudo depende da documentação, porque se o advogado já traz a documentação redonda e o ITCMD, né, se foi recolhido de uma maneira correta, é só lavrar. Todo mundo assina e pronto, vai para registro. Então vai variar muito da documentação. Por quê? Porque a gente vai precisar tirar certidão dos herdeiros, certidão do falecido, certidão de inexistência de testamento. Aí achou um testamento em algum lugar do Brasil. Porque tem uma central nacional de testamento que nós, tabeliães, somos obrigados a informar mensalmente todos os testamentos que a gente faz. Então, por exemplo, fiz um testamento ontem. Vai chegar o dia lá que a gente precisa informar, eu tenho que comunicar à central. Olha, fiz um testamento em nome de fulano de tal ontem. Quando esse fulano de tal falecer, é obrigatório a emissão dessa certidão. Aí a pessoa vai emitir essa certidão e vai constar lá. Essa pessoa deixou um testamento no primeiro tabelionato de Curitiba, por exemplo. Ou no primeiro tabelionato, ou no segundo tabelionato do Rio de Janeiro. Ou no 5º tabelionato do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Estado não, cidade. Manaus, Belém, Porto Alegre, enfim, porque cada cidade tem um tabelionato. E aí eles vão ver que aquele falecido deixou um testamento, só que essa certidão demora alguns dias para sair. Sabendo disso, o advogado já se adianta, já pede todas as certidões dos herdeiros, certidões atualizadas de vínculo, né, com o falecido. Então, certidão atualizada, se for casado de casamento, se for solteiro de nascimento, e os códigos de normas de cada estado trazem o prazo dessas certidões. Então, aqui no estado do Paraná, por exemplo, essas certidões têm validade de 90 dias. Passou, tem que renovar todas as certidões. Então, assim, isso é muito levado em consideração na hora de fazer o inventário, porque se o advogado já traz tudo pronto,
Sabendo disso, por isso que é importante saber. Sabendo disso, já traz tudo pronto, a gente lavra imediatamente. Não tem mais o que fazer, é só minutar e lavrar, tá? Então, a média é essa. Mas comparem se fosse no judiciário, né? Enfim, voltando aqui na concorrência do cônjuge e companheiro. Aí, vamos supor que aquele falecido deixou descendentes. E ele deixou um cônjuge ou um companheiro vivo, que é o cônjuge ou companheiro sobrevivente que a gente fala. O que acontece? Vamos precisar saber qual era o regime de bens do casamento. Porque a lei diz o seguinte, que o cônjuge sobrevivente só vai concorrer, ou seja, só vai partilhar aquela herança com os filhos do falecido se for casado num regime de bens que não seja o da comunhão universal. Então você já, é casado no regime da comunhão universal? Já tira o cônjuge não vai concorrer com os descendentes. Ou no regime da separação obrigatória, tira o cônjuge. Que regime da separação obrigatória é esse? Aquele regime que a lei impõe que seja o da separação. São os casos dos maiores de 70 anos, são os casos que precisam de autorização judicial para casar, são os casos de suprimento judicial, maior de 70 anos, e que não fizeram ainda a partilha dos bens de um divórcio anterior, por exemplo. Aí, o artigo 1641 do Código Civil, inclusive esse artigo 1640, parágrafo único, está escrito aqui de maneira errada. A lei faz menção ao artigo errado. O regime da separação obrigatória está previsto mesmo no 1641. Foi um errinho ali do legislador. Mas, enfim, então, é casado no regime da separação obrigatória? Não dá para fazer, não vai concorrer com os descendentes. Engraçado que um dia desse, uma escrevente nossa me procurou, preocupada. Doutora, tô preocupada porque a minha mãe começou uma união estável, já tem alguns anos, e meu pai faleceu há muito tempo, só que a gente nunca fez o inventário e a partilha de bens do meu pai. Por conta disso, a minha mãe é casada no regime da separação obrigatória. Só que esse companheiro já estava analisando quais seriam os direitos dele caso a minha mãe morresse. Aí ela veio conversar comigo preocupada. E daí eu falei, calma, porque ele não vai ter direito. Por expressa determinação legal, os bens que são da tua mãe vão ser de vocês, né? Os descendentes. Aquele que é casado sob o regime da separação obrigatória, ele não concorre com os descendentes. E aí, no regime da separação obrigatória, a gente tem que observar só a súmula 377 do STF, que diz que aqueles bens adquiridos na constância da relação vão entrar na comunhão do casal. Mas aí o que acontece? Tem que somente tirar a meação daquele cônjuge, tira a metade que é dele, que ele contribuiu para adquirir, a outra meação é da esposa, e o que for bens particulares dela é só dos herdeiros dela. Não entra aqui, tá? E por fim, no regime da comunhão parcial, se o autor da herança não houver deixado bens particulares. Então vejam que o primeiro regime da comunhão universal, ele falou que não concorreria com os cônjuges. E por que da comunhão universal não concorre com os cônjuges? Porque o legislador entende que aquele cônjuge sobrevivente já vai ter direito à metade de tudo que é a meação. Tudo que o falecido tinha. Então não haveria necessidade de também concorrer com os filhos num patrimônio à parte. Pode falar, Henrique. Marisa perguntou se comunhão universal ele não é herdeiro. Não é herdeiro, porque ele vai ser meio. Então gravem essa regra. Sempre que o cônjuge sobrevivente for meio, ele não vai ser herdeiro. E vice-versa. O inverso também é verdadeiro. Então vamos tirar como exemplo da comunhão universal. Na comunhão universal, metade é de cada um. Então, se a metade, ele já está levando a metade do patrimônio que é dele, adquirido junto com o falecido, a outra metade vai ser destinada aos herdeiros, aos descendentes, tá? E aí, nesse caso, o cônjuge não concorre. Então, isso por expressa determinação legal. A mesma coisa no regime da separação obrigatória. É casado no regime da separação obrigatória, não concorre com os descendentes.
Se adquiriu algum bem em conjunto com o falecido durante a relação, aí vai ter só direito à meação sobre esse bem, mas sobre o resto não. E no regime da comunhão parcial, como que funciona? No regime da comunhão parcial, a pessoa ela pode ter bens particulares. Então imagina que o falecido comprou algum imóvel antes de casar. Aquele bem é um bem particular. E depois comprou outro imóvel durante o casamento, já com a ajuda da esposa. E ele faleceu. Aí o artigo diz o seguinte, que no regime da comunhão parcial, o cônjuge sobrevivente, ele não vai concorrer, salvo se o autor da herança tiver deixado bem particular. Então, por exemplo, por quê? Porque a gente tem que fazer essa divisão. Ele deixou algum bem particular? Deixou. Ele deixou algum bem comum, que é do casal? Deixou. Então, o que é que a gente tem que observar? A gente tem que observar que, sobre o bem comum, eu, que sou cônjuge sobrevivente, eu vou tirar minha meação. Tirei minha metade, porque a gente conseguiu juntos, construiu juntos. Mas e sobre aquele apartamento que ele tinha antes de casar, que é um bem particular dele? Aí, nesse apartamento, eu vou concorrer com os descendentes, com os filhos, tá? E aí entra um outro ponto que é de suma importância e que a gente precisa saber, que é objeto de uma das nossas aulas do curso também, que não tem como a gente falar aqui porque é muito assunto. Mas aí, se eu for concorrer com esses descendentes, vamos supor que ele tenha deixado 4, 5 filhos, e eu a cônjuge sobrevivente. Esses 4 ou 5 filhos são comuns nossos? Ou alguns são nossos e outros são deles de outro casamento? Isso tudo vai interferir na partilha de bens. Por isso que é importante estudar, gente. É muito detalhe. O direito sucessório é um mundo. Então, se for filhos comuns, vai ser dividida a herança de um jeito. Se for filhos particulares, vai ser dividida de outro. Ainda tem a possibilidade de filiação híbrida, em que metade existem filhos que são comuns do casal e filhos que são exclusivos do falecido. Enfim, então tudo isso vai interferir. Mas vocês viram que, se tratando de comunhão parcial, a gente tem que fazer essa distinção. É bem particular ou é bem comum? E aí, divide para que aquele cônjuge sobrevivente tire a meação dele sobre os bens comuns e concorra na herança sobre os bens particulares. Deu para entender? Mandem aqui. Eu não estou conseguindo ver meu Instagram, mas o Henrique está acompanhando. Se o pessoal me fala se deu para entender, Henrique. Gente, tá um aparato aqui. Um monte de luz na cara. Uma correria, né, Lu? Uma correria. E aí deu problema no computador, na transmissão. Porque eu queria trazer esse slide para vocês. Porque eu acho que só eu falando é mais difícil de prender a atenção. E eu trazendo o slide com o artigo da lei é mais fácil de vocês visualizarem. O Fagner perguntou, no regime parcial, o cônjuge sobrevivente não concorre com os herdeiros nos outros 50% dos bens comuns? O cônjuge nunca vai concorrer sobre os bens comuns. Ele tira a meação dele e a outra parte é só dos herdeiros. O cônjuge só concorre, por quê? Lembrem da regra que eu falei. Porque ele já é meeiro. Se ele é meeiro, ele não vai ser herdeiro. O cônjuge só vai concorrer na outra parte se aquele falecido deixou algum bem particular. Então, por isso que a primeira pergunta que tem que fazer é o seguinte: esse falecido deixou filhos? Deixou. Esse falecido deixou cônjuge sobrevivente? Deixou. Qual era o regime de bens dele? Comunhão parcial. Ele tem bens particulares? Tem. Eles têm bens comuns adquiridos na constância do casamento? Tem. Pronto, aí você já esclarece a sua cabeça. Então, vai ter herdeiros, o cônjuge vai concorrer nos bens particulares e o cônjuge vai ter a meação dele nos bens que forem comuns e os outros 50% dessa parte que é meação vai só para os herdeiros, sem concorrência dos cônjuges. Deu para entender? Vamos seguir aqui, gente. Então, a gente já falou, isso vale para comunhão parcial, ou isso vale para união estável também.
Então, sempre lembrem do companheiro. Doutora, mas no companheiro não tem escritura de pacto antinupcial. Como que eu vou saber? Tem a escritura de união estável. Se aqueles companheiros fizeram a escritura de união estável, eles podem prever um regime de bens diferente do legal ali. É na escritura de união estável o documento hábil para que os companheiros escolham um regime de bens diferente, tá? E se não escolheram, se não fizeram escritura de união estável, aí vigora o regime de bens legal. Qual é o regime de bens legal? É o da comunhão parcial de bens. Então, se os cônjuges, que são os casados, não fizeram pacto antinupcial, é o regime da comunhão parcial. Se os companheiros nem têm escritura de união estável, é o regime da comunhão parcial. Ah, mas então eu sou companheira, tenho uma união estável já há 10 anos, eu vou no cartório fazer essa escritura então, vou formalizar minha união e fazer essa escritura de união estável. Chega aqui no cartório e fala, eu já estou com ele há 10 anos, eu queria o regime da separação, cada um cuide dos seus bens e tal. E como eu já estou com ele há 10 anos, eu quero que esse regime da separação retroaja, ou seja aplicado lá para o nosso início da nossa relação. É possível? Pode fazer, doutora? Não pode. Se você veio regularizar sua situação de união estável agora e quer mudar o regime de bens do legal, ou seja, daquele que a lei prevê para os casos que ninguém optou um diferente, que é o da comunhão parcial, você só pode daqui para frente, tá? Você não pode daqui para trás. O que passou então, sem ter sido escolhido nenhum regime, é o da comunhão parcial, que já é o que a lei prevê para os casos de ninguém escolher nenhum regime. E o que você escolheu é daqui em diante. É daqui para o futuro, tá? Uma dúvida que sempre ocorre, gente. Então, vocês viram aqui, só voltando no raciocínio, que a lei listou os casos em que o cônjuge sobrevivente não vai concorrer com os descendentes. Significa, então, dizer que no regime da comunhão da separação convencional, o cônjuge concorre. E isso é uma dúvida recorrente. Por quê? Porque as pessoas acham que por estarem casadas sob o regime da separação convencional, ou seja, aquelas que o casal convenciona, o casal que escolhe, não é a lei que impõe. Mas eles acham que, eu tô casado sob o regime da separação convencional, então eu não vou ter direito a nada, eu não tenho direito à herança. Cada um por si, Deus por todos. E aí que tá o erro. Não. Por quê? Porque o regime da separação convencional é um instituto, o regime de bens é um instituto de direito de família, tá? Significa dizer que se você separa em vida, vou me separar, me divorciar e eu era casado sob o regime da separação convencional. Se eu separo em vida, o que vai reger a nossa relação, a nossa partilha, é o regime que a gente escolheu. Mas, se essa separação decorrer da morte de um dos dois, aí não é o regime de bens que vai reger a nossa separação. Quem é que rege a nossa separação que decorreu da morte? É o direito da sucessão, é o direito sucessório. E o direito sucessório diz aqui quem que não concorre. E a separação convencional não está aqui. Ou seja, se eu separo em vida, cada um com seus bens. Tem direito a nada, todo mundo fica com quem entrou. Se a gente está se separando porque um dos dois faleceu, o cônjuge sobrevivente vai ser herdeiro daquele que faleceu. Deu para entender isso? Por quê, doutora? Porque aqui a lei não faz referência à separação convencional. Então, se o cônjuge deixou filhos, se o falecido, o autor da herança, deixou filhos e deixou um cônjuge ou companheiro sobrevivente que era casado sob o regime da separação convencional, esse cônjuge vai concorrer com os filhos, tá?